o escritor mais antigo do mundo, conhecido, a assinar um livro, é praticamente desconhecido. É uma mulher chamada Enheduanna, que escrevia poesias para Inanna, né? Inanna seria a mãe de todas as deusas, mães. Essa seria Inanna. Ela inspirou Diana, ela inspirou Nossa Senhora, todas as deusas, né? Escrito por uma mulher chamada Enheduanna, que tem a palavra enredo no nome, mas isso é apenas apenas um trocadilho, né? Enheduanna ditava os poemas, as fórmulas mágicas. Essa era uma função da princesa sacerdotisa. Ela não apenas ficava em casa sem fazer nada, aproveitando das benesses de ser da família real. Não, ela trabalhava o tempo todo sabendo decor poemas, escrevendo os poemas de autoria dela, e ninguém fala que a primeira autora a assinar um texto não foi Homero, que eu amo também, não foi o autor de Gilgamesh, foi uma mulher chamada Enheduanna. Quando a Europa nem pensava em existir, quando existia, apesar de tentar ditar os moldes para nós, né, através do colonialismo, e apesar de eles mesmos sofrerem com esse colonialismo, achando que são o centro do mundo. Isso é uma doença, né? Isso não é um achar, isso é uma doença. Nessa época já existia uma cidade no norte do Peru chamada Caral. Existia a Mesopotâmia, existia a China, existia a Mesoamérica, existia a África, sem sombra de dúvida, e existia o Peru, né? Não se falava exatamente em Peru, mas existia Caral, e Caral é uma cidade que sobreviveu sem precisar de muros e sem precisar de guerra. Isso é uma coisa absolutamente nova no mundo, apesar de ser muito antiga. É uma cidade feita, é uma das cidades mães do mundo, como Ur, que era a cidade onde morava Enheduanna. Então, se a gente considerar que esse livro mais antigo do mundo era cheio de imagens, e essas imagens eram lidas, para a gente elas parecem imagens sem sentido, são escrita cuneiforme. Se a gente imaginar que nessa mesma época a China produzia livros sem nenhum texto verbal, e esses livros descrevem poeticamente toda a força do humano naquele lugar, que faria inveja a Erasmo de Roterdã, então a gente vai dizer, sim, o livro de imagem é literatura. E quem fala que não é, desconhece a literatura, desconhece a história da literatura. E é impressionante que essa mesma pessoa desconhecerá Enheduanna, que é a primeira escritora a assinar um texto. Então, é desse preconceito, dessas ideias tão ignorantes quanto os 3 filhos burros do rei, é que a gente tem que se afastar. Mas pelo menos essa ideia burra serve para que a gente comente, né? Uma pessoa falou uma burrice dela, mas serve para que a gente esteja aqui comentando. Mas antes de mais nada, é uma não verdade, né? Porque os livros sempre foram território da palavra e da imagem. Com relação, é que nem você perguntar assim, meu Deus, mas o Jardim de Burle Marx é poesia? Eu posso dizer que é poesia? Não, eu não posso, porque não é poesia. Mas é claro que existe poesia no Jardim de Burle Marx. Existe poesia na arquitetura de Tadao Ando, no Japão. Existe poesia em Iberê Camargo. Existe poesia nas rendas de Florianópolis. Se a pessoa não consegue perceber isso, ela deve abandonar a arte e sair correndo, né? Porque ela está preocupada com a nomenclatura. E a gente pode abrir mão disso, como artistas que somos, né? Como realizadores do simulacro. Todos podemos fazer isso. E todos podemos descobrir poesia e literatura, mesmo em elementos que não são, a princípio, a priori, literários. Claro que dá para entender isso. Isso é uma sinestesia, né? Trabalhar com sensações diferentes para falar de uma outra sensação, né? Tá entendido. E com relação a Homero, é maravilhoso mesmo, né? Assim, e é maravilhoso que não tenha sido Homero o inventor do poema épico. Tenha muito sido Enheduanna, tenha muito sido Gilgamesh, né? E que, como diz o Henrique do Céu, a filosofia
grega seja, na verdade, negra, porque ela vem dos pitagóricos, que andaram muito pelo Egito, né? E o Egito não era branco, né? E ele era, inclusive, subsaariano, porque era assim que as pessoas enterravam, as pessoas eram enterradas, os nobres eram enterrados com, como diz o Henrique do Céu, desde o sapato último que eles usaram até o primeiro sapatinho que eles usaram quando eram bebês. Então essa é a maneira de enterrar que os subsaarianos usam. Então o Egito é negro, pelo menos na essência, pelo menos na cultura, porque a cultura também não conhece fronteiras, como a gente falou aqui. Então o que mais? Do rei. Vai ficar ainda um pouco mistério. Que rei será esse? Na Graça falou Tamos. Não é Tamos. Não, Tamos. O que aconteceu com Tamos? Ele fala. Tem uma história assim, né? Que ele pergunta do que será da memória, né? Se você inventa a escrita, né? A memória é perdida, a oralidade é perdida. É exatamente essa história que ele estava falando, mas deve ter essa história em outras passagens, porque isso também é um questionamento do inconsciente coletivo, né? É um Deus, né? Um Deus que entrega para ele os caracteres e fala assim: olha, aqui estão as letras. Isso vai ser excelente para a memória dos homens. E o Tamos fala assim: acho isso uma grande besteira. Se os homens guardarem tudo nas letras, eles nunca mais vão precisar desenvolver a memória. Isso não serve para nada, né? Era um rei doido também. Mas esse rei é um rei coreano. Esse rei coreano, ele cansado de saber que as pessoas, isso seria na Idade Média, na Coreia, era muito difícil aprender o chinês. E os caracteres chineses, na verdade, só os monges, os sábios e os reis conheciam. Então, somente eles teriam acesso à literatura. Esse rei resolve, sem que os sábios descubram, porque nem os reis podem tanto quanto essas outras pessoas que detêm o poder, o saber, né? Ou o acesso aos livros. Então, o que ele fez? Ele chamou alguns sábios de países diferentes, levou para um palácio e falou: cada um, por favor, escolha um aposento e desenvolva uma escrita que seja bonita e que seja fácil de ser aprendida. E depois de um tempo, um dos sábios traz a escrita coreana, né? E eles falam: essa é boa. Ela, na verdade, é a escrita que se aprende mais rapidamente. Em 2 horas, uma pessoa aprende a ler o coreano. Porque a forma da boca está naquelas figuras, naquelas bolinhas, naqueles palitinhos e naqueles semicírculos da escrita coreana. E esse rei, na verdade, ele agora é considerado, desde sempre, o maior herói da Coreia, porque a partir daí todas as pessoas tiveram acesso à leitura de ficção. E por causa disso, a Coreia, depois da guerra, investiu mais que 50% do produto interno bruto em educação. E passou, em 50 anos, de um país devastado pela guerra para uma grande potência intelectual, né, do mundo. Por isso, porque acreditou na educação. Só queria fazer, como a pergunta do livro de imagem foi feita para mim e para o Roger, eu creio, só queria fazer um comentário sobre isso que o Roger estava falando, que eu já ouvi também as pessoas falarem assim: o livro de imagem, não se lê imagem, não existe isso. O livro de imagem não é literatura. E aí é realmente isso que eu gostaria de reforçar isso que o Roger falou. É tão, sabe, é tão pequeno, né, isso, né? Não interessa, porque tudo é literatura, eu acho, tá? Tem uma professora lá na universidade que ela faz uma brincadeira que ela chama de registros celulíticos. São coisas que ela vai pegando com o celular, né? E é tão interessante porque são narrativas.
Tem um outro amigo meu que ele bota todo dia uma sequência filmada, né? Não tem nada. É uma coisa comum, assim. Se sentou na rua, tem as pessoas passando, entendeu? Se você prestar atenção, tem uma história ali, você cria uma história, entendeu? Tem uma coisa ali, entendeu? A poesia, ela está em tudo. É a gente que faz, né? Então, quando a gente reduz, quando a gente está muito preocupado em colocar em padrões de análise, ou dizer isso é aquilo, eu não sei, eu acho que a gente perde uma oportunidade muito grande, inclusive com um aluno, né, de trabalhar essa potência que é tanto a imagem quanto a palavra, né? E essa coisa de ficar, uma coisa tem mais valor do que a outra, isso não vai levar a nada. A Luziane dirigiu para os ilustradores, né? Mas aí eu quero também trazer algumas reflexões para isso, né? Porque eu tomo a fala do Roger e da Graça bem como o campo empírico, o campo do fazer. E também não acho de forma alguma como dizer que a Divina Comédia é mais importante que Guernica. Não tem como. Quando eu vi Guernica, eu sentei no chão e a guarda veio dizer que eu não podia sentar no chão, mas é que realmente era muito... Eu precisava me apoiar, eu precisava, né, para tomar aquela experiência estética que era absolutamente arrebatadora. Quando li também a Divina Comédia, né, precisei trazer muita claridade, os desenhos do Gustavo Doré, as ilustrações. Eu não sabia o que me assustava mais, né, se a descrição, né, pela palavra e se aquela outra descrição feita, ambas pela pena, né, mas a outra pelo pincel. Então, de forma alguma, não é que uma coisa seja mais do que a outra, né? Acho que são dois campos, um campo empírico e um campo científico. E aí eu fico com o Luiz Percival Leme Brito, que só se lê a letra. Quando a gente fala da leitura da imagem, é metaforicamente. Como a leitura de mundo do Paulo Freire é uma metáfora, né? É justamente uma imagem desse processo de leitura. A Graça levanta, né? Ela procurou fazer um bom contraponto, que eu admirei bastante, quando se falou, não, porque o tempo a leitura está sendo roubado pelos smartphones, tablets. Não, não está. Né? Há uma tese de doutorado um ano, na UFRJ, na linguística aplicada, novas tecnologias na educação. E é justamente toda essa apropriação de uma série de espaços que antes não havia. E nós voltamos para essa discussão de época. Quer dizer, a nossa época, este segundo decênio, né, do século XXI, as transformações estão sendo tão aceleradas, não começou hoje, já começa o final do século XX, o último quartel já prepara a primeira década, né? É tudo tão rápido, tão acelerado, e conceitos que vão chegando, é como eu disse, não podia se ler no início do século XX, ou em 1950, 51, eu acho que Eugênio Gomes lança o Enigma de Capitu, não se podia ler o Bentinho como nutrindo um desejo homoerótico pelo Escobar. Não se podia, não havia campo científico, não havia mentalidade capaz de acolher essa leitura, que vai haver já em 1979, quando eu faço o curso com Afrânio Coutinho, né, que acolheu plenamente. Eu achava que eu estava usando muito, mas eu estava muito calcada nesses outros textos, inclusive o Freud, alguns mecanismos paranoicos no ciúme, na homossexualidade, acho que é esse o título do artigo do Freud. Então, a gente precisa relativizar, né, de forma alguma, livros de imagem. Também observei o que se falou antes, que era livro sem texto. O livro de imagem, ele tem um texto, há um tecido imagético. Não há um texto verbal, há um texto não verbal, há um texto imagético. E que vai...
em alguns casos, quando a gente tem texto, tem a imagem, mas uma interação estreita entre ambos e que só traz o enriquecimento.